Bom dia, salesianos. Tudo bem? Vamos aqui agora, hoje nessa aula de Processo Civil 3, estudarmos o item 7, que é a homologação de decisão estrangeira e a concessão do exequatur à carta rogatória. Pois bem, senhores, há um conceito chamado soberania. Vocês devem ter aprendido em direito constitucional, em ciência política e teoria geral do Estado. E um dos conceitos de soberania, um dos desmembramentos do conceito de soberania é a autoridade de produzir suas próprias decisões e resolver suas próprias lides, de não ter interferência externa dentro do seu país. Contudo, se admite no plano internacional, e isso é pacífico, que uma decisão de uma autoridade estrangeira, autoridade jurisdicional, possa ser executada no Brasil. Pois bem, sobre isso é que nós tratamos do ponto de hoje, tá? Você pode ter uma decisão estrangeira mandando um cúmplice, entrando na fase de execução. Só que para ela ser executada aqui no Brasil, existem algumas características próprias. Quando cai em concursos aqui, cai no nível bem básico. Os examinadores, quando caem, eles pedem bem pouco. Pois bem, existe uma ação, chama Ação de Homologação de Decisão Estrangeira, que corre perante somente o Superior Tribunal de Justiça. Até 2004 corria perante o Supremo Tribunal Federal, mas hoje é só perante o Superior Tribunal de Justiça. E o que vai perante o Superior Tribunal de Justiça verificar dessa decisão estrangeira para que seja cumprida no Brasil? E olha que no Brasil pode ser cumprido tutela de urgência, pode ser cumprido no Brasil execução provisória, pode ser cumprido no Brasil execução definitiva. Até mesmo decisões estrangeiras que aqui no Brasil seriam de natureza jurisdicional, proferida por tribunais jurisdicionais, podem passar pelo processo de homologação no Brasil, para verificar se essa lei se essa decisão não vai contra a nossa soberania. Por que eu digo isso? Porque existem alguns tribunais, alguns países no mundo que têm tribunais administrativos. Tribunais esses administrativos que no Brasil, por exemplo, são tribunais jurisdicionais, como a Justiça do Trabalho, por exemplo. Aqui a Justiça do Trabalho, nós já tivemos uma Justiça do Trabalho administrativa que depois, em 1946, se tornou jurisdicional. Se aqui no Brasil uma decisão administrativa estrangeira tem força jurisdicional, ela pode ser também homologada no Brasil. E o que o ministro do STJ, relator dessa ação, vai verificar? Se a autoridade que lá fora proferiu é competente, se ela é eficaz lá fora, se não ofende coisa julgada aqui no Brasil, se também ela vem acompanhada por uma tradição oficial. O que é tradição oficial? Se nomeia um tradutor oficial juramentado que ele vai fazer a tradução dos documentos que acompanham essa decisão para a nossa língua. E o principal, que não ofenda a nossa ordem pública. Nós sabemos que cada país tem os seus sistemas legislativos, seu sistema de lei, seu sistema judiciário, e cada país não pode, por assim se dizer, a decisão de um país estrangeiro não pode vir ofender a nossa soberania, né? É uma ação de cunho bem restrito somente no STJ. E só para terminar por último, que esse ponto ele é bem rapidinho. A homologação da decisão no Brasil é do STJ, mas a sua execução é da Justiça Federal Comum, de acordo com o lugar em que compete ser executada. Tá bom? Beleza? Obrigadão, gente. Um beijo.